Pai, para que nós possamos sair daqui, ó Pai, regozijando e cheio do Teu Espírito Santo e seguindo, ó Pai, as Suas promessas, seguindo a Tua palavra, Pai, através, Senhor, das Suas revelações, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amada igreja do Senhor. Eita, que povo animado, né? As bonitas, né? Hoje estão animadas. Cabelo tá liso. Hoje foi uma guerra lá em casa, irmãos. A escova com a chapinha, meu Deus do céu. Mas tivemos vitória, né? Vocês estão felizes, meus queridos e minhas queridas? Porque eu estou muito feliz com tudo que o Senhor tem feito, com tudo que tem acontecido e com tudo que ainda vai acontecer. Porque nós realmente, definitivamente, não estamos no controle de nada nessa vida. Nós não estamos ali, gente, nós planejamos, nós fazemos planos, nós vamos, calculamos, mas então, como eu ministrei da última vez, e eu nem sabia que eu estava ministrando para mim, para a nossa família, o inverno chega, de repente, e aí a gente fala, e agora? E o Senhor fala, e agora eu já dei as armas que vocês precisam para lutar? E vocês sabem, né, que há exatamente 18 dias o Davi sofreu um acidente e foi operado e deu tudo bem, graças a Deus, mas nós quase perdemos o Davi. E foram momentos assim muito difíceis para toda a nossa família. Foi aqueles momentos em que nós sabemos o que fazer, que nem eu estava ouvindo hoje num podcast com a Jéssica. A gente sabe o que fazer, a gente ministra o que tem que ser feito, a gente louva o que tem que ser feito, mas na hora que aquele frio congelante chega, é como se a gente não soubesse onde tivesse o cobertor. É como se a gente não soubesse a blusa que usar. É como se a gente não soubesse como se aquecer. O frio está congelando tanto a nossa alma, o nosso coração, que nós não conseguimos saber o que fazer. E nesses dias o Senhor me ensinou muitas coisas. Porque eu falo que o Senhor vê e o Senhor sabe. E nesses dias, e principalmente naquela segunda-feira em que estava eu, a Jéssica e a Bela naquela sala de espera daquele pronto-socorro, esperando os exames sair, e muito aflitas, e todas quietas, porque não tinham o que falar. E o Davi lá dentro, no oxigênio, na emergência. E nós ali, eu fui ali para fora, eu comecei a orar. E falei, Senhor, eu não sei como orar agora, mas eu sei que o Teu Espírito Santo intercede por mim nesse momento com gemidos inexprimíveis. É o meu filho, Pai, é o meu primogênito. É como a minha nora disse, é o marido dela. É o homem da vida dela. Senhor, ele é um irmão amado e querido. E eu estou aqui como mãe, pedindo, Senhor, falando ao Senhor, eu não estou pronta. Eu não estou pronta para ouvir um diagnóstico que eu não quero. Nós estávamos ali esperando porque a suspeita era de embolia pulmonar. Quem sabe um pouquinho sobre isso sabe o quanto é perigoso. E eu orando ali só falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou preparada para isso. Por mais que há anos atrás o Senhor me disse para eu orar por morte de filhos, por morte do esposo, por uma doença grave. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 6 anos atrás, o Senhor pediu para eu começar a fazer esse tipo de oração. Eu falei, Senhor, hoje não. Eu tenho orado, mas eu não estou preparada. E a gente ali naquela sala, e os exames saíram, ninguém avisou a gente, demorou um pouco. Mas graças a Deus, os exames saíram, era uma pneumonia bacteriana, que é grave também, mas não tão grave quanto uma embolia. E graças a Deus também nós somos muito bem atendidos na Santa Casa.
E é uma médica muito pontual, muito mesmo, preparada pelo Senhor, que pediu todos os exames necessários, então não ficou nenhuma sombra de dúvida. E começaram a fazer o tratamento com Davi imediatamente, já com uma medicação forte. Ele ficou 4 dias na UTI, que foram dias também, tanto para ele, principalmente para ele, terríveis. Mas para nós também, aquele negócio de você só ver 2 vezes por dia e 1 hora, tão rápido. A gente não sabia que ia chegar lá e ia encontrar, porque você não tem notícia. Não sabia como que ele ia estar. Mas foram dias em que o Senhor realmente provou o seu amor por nós. E eu fiquei muito pensativa a respeito disso. E conforme foi passando os dias, as coisas foram se assentando. O Davi melhorou, saiu da UTI e foi para o quarto e finalmente foi para casa. Eu confesso para vocês que a hora que ele foi para casa, parece que os meus pensamentos começaram a ficar coordenados de novo. Eu orava, mas eu falava: Senhor, eu não tenho palavras, eu não consigo pensar em palavras para orar. Foram dias assim que eu fiquei falando ao Senhor a oração que eu fazia: Senhor, me dá força, me sustenta, Senhor, para que eu possa dar força para o meu filho nessa hora, para minha nora, para os meus filhos, para o meu marido. Me sustenta, Senhor. E eu sentia realmente o Senhor me sustentando, o Senhor me abraçando. E teve um dia em especial, que foi o último dia que o Davi ficou na UTI, numa sexta-feira. E eu lembro que eu estava com o coração aflito ali, porque eu sabia que ele não estava bem lá, que ele queria sair de lá, que ele estava passando coisas terríveis lá. E eu estava assim, precisando de algo. E eu falei: Deus, me sustenta. Eu só ficava: Deus, me sustenta. Era a única oração que eu fazia. E eu me lembro que eu cheguei na casa de uma cliente. Uma cliente que não é cristã. Vou falar de novo. Uma cliente que não é cristã, mas que é mais cristã do que muita gente que eu conheço. E ela sempre me perguntava: como está seu filho? E aí, Michele, tudo bem? Só que nesse dia, ela falou: e o seu filho? Eu falei: ainda está na UTI. E ele já está nervoso, ele quer sair de lá, ele está vendo muita coisa, isso não está fazendo bem para ele. Ela: eu entendo. Aí ela falou: você pode vir aqui? Aí eu saí da onde eu estava, de perto da piscina, e fui até ela. Ela abriu os braços, me abraçou e falou: e você, como tá? Aqui você tem um braço, um abraço, um ombro que você pode chorar. Gente, era como se o próprio Deus tivesse descido na terra e aberto os braços para mim e dissesse: vai, você precisa desse abraço, chora. E eu chorei. Eu nem sei por quantos minutos eu fiquei abraçada com essa senhora. Chorando todos esses dias que eu não tinha chorado, que eu não tinha desabado dessa forma. E eu lembro que quando ela me abraçava e falava: vai dar tudo certo. Eu sei o que você está passando, eu sei que você tem que ser forte. Essa cliente minha, ela passou por algo parecido com o filho também. Foi ainda mais grave a situação do filho dela. Ficaram muitos meses correndo atrás para ele ter uma boa recuperação, e teve, graças a Deus. Ela falou: eu sei o que você está passando. Na minha vez, eu não recebi esse tipo de apoio, mas hoje eu quero fazer isso para você. E ela foi ali, sem falar muita coisa, só abraçada comigo e falando: chora o que você precisar. E ali eu vi o cuidado de Deus, e como se o próprio Deus estivesse me abraçando, dizendo: eu sei o quanto você pode suportar. Eu te sustento, mas eu envio anjos para ajudar. Eu sou tão grata a Deus por isso, porque Deus sabe exatamente o que nós precisamos, na hora em que nós estamos precisando. Porque quando vem realmente as tempestades, quando vem o inverno nas nossas vidas, eu vou falar para vocês, nós não sabemos o que fazer. Eu não deixei de confiar em Deus. Eu não culpei Deus em nenhum momento. Eu sempre estava falando: Deus vai fazer algo bom através disso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. E o meu filho ama a Deus, e ele anda segundo o propósito do Senhor.
E eu me lembrava sempre do versículo: o dia mau vem para justos e injustos. Toda vez que aquele pensamento, sabe? Mas Deus. E esse versículo vinha na minha mente. E esse versículo, todas as coisas cooperam, vinha na minha mente. E o Senhor acalmava o meu coração. Eu quero dizer para vocês que durante esses dias o Senhor foi pontual em tudo. Em tudo. Em todas as coisas que Ele foi mostrando, que Ele foi ensinando, em que Ele foi pontuando. E o melhor de tudo isso é que ainda não acabou. Não acabou. O sofrimento do hospital, o sofrimento de tudo acabou, mas o Senhor vai continuar nos ensinando algo. E eu falo que o Senhor, eu falei para o Senhor anteontem, o Senhor ama muito a nossa família, né? Que literalmente, as provas maiores das nossas vidas têm sido passado em família. Já repararam? É junto. Atinge todos nós, não atinge só um. O Senhor tem usado realmente isso, e eu creio que é para um fortalecimento, que é para um novo tempo e que é para uma nova estação. Eu falei para o Davi até, o seu tempo de recuperação vai ser mais ou menos um tempo de uma estação mudar para outra. O Senhor quer falar, o Senhor quer fazer. E eu me lembrei também de que quando eu ministrei essa palavra e nós fomos fazer a célula, e o Davi, o que chamou mais atenção nele foi a parte que eu falei sobre o inverno. Eu falei, meu Deus, o Senhor estava falando realmente conosco. Mas, pastora, você quer contar a sua história triste? Não, eu quero falar para você que você precisa ficar mais alerta. Que você precisa estar, como foi dito ontem aqui no culto, com o seu coração no lugar certo. As provas virão, as mais fortes virão para guerreiros mais fortes, mas as provas virão para os soldados também. E muitas das vezes nós estamos o quê? Distraídos. E muitas das vezes nós estamos o quê? Sem saber o que fazer. Muitas das vezes nós não estamos fortalecidos, alimentados o suficiente para aguentar algo. Eu não tinha o que falar. Eu não sabia como orar, mas eu falava, Senhor, me sustenta. E eu fiquei pensando, já melhor, já ali com o entendimento mais esclarecido, se eu não tivesse me alimentado bem, se eu não tivesse estado no Senhor antes, como será que seria a minha posição nesse dia e nessa batalha? E o Senhor me trouxe à memória uma palavra que fala exatamente sobre isso. E é sobre isso que eu quero ministrar com você nessa noite. E essa palavra, ela se encontra, o tema dessa palavra é: vai tudo bem. Tem? Coloca aí para mim DVD. Vai tudo bem. Vai tudo bem. E eu fiquei pensando, qual que vai ser o tema dessa palavra? E eu me lembrei de todas as vezes que as pessoas falavam para mim, seu filho, como que tá? E as coisas, eu falava, vai tudo bem. Logo ele vai sair de lá. Logo ele vai voltar a fazer o que ele sempre faz. E eu falava, vai tudo bem. E eu fiquei lembrando e o Senhor me disse, eu quero que você fale sobre isso. Sobre como é falar, vai tudo bem, quando tudo não vai bem. Graças a Deus Ele não nos permitiu passar por essa experiência de viver esse luto, mas tudo isso foi muito intenso, muito surpresa. Então eu tenho certeza que o Senhor quer ministrar o teu coração através da minha vida. E eu quero ler com você lá em 2 Reis, capítulo 4. A minha Bíblia é a NVI, tá? A partir do versículo 8, uma palavra muito conhecida. E era muito conhecida por mim também. Mas hoje você pode ter certeza que eu olho para ela de uma forma diferente. Eu olho para essa palavra hoje e falo, Senhor, essa mulher é digna de ser conhecida.
E a partir do versículo 8 vai dizer assim, ó. Certo dia Eliseu foi a Sunem. E uma mulher rica, presta atenção, uma mulher rica, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por ali, ele parava para comer. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem, que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto, com paredes de tijolos, no andar superior, e colocar ele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido dela é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, na mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou até a mãe. O menino ficou no seu colo até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Depois chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Eu vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa da lua nova nem sábado. E ela disse: não se preocupe. Então mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos partir e só pare quando eu mandar. Assim, partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi, o seu servo: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Tem mais? Ao encontrar o homem de Deus no monte, agarrou os pés dele. E Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixe em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia e nada me revelou. Então a mulher disse: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, coloque o meu cajado sobre o rosto do menino.
Mas a mãe do menino disse: tão certo como o Senhor vive e como tu vives, se ficares eu não te deixarei. Então Eliseu foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, ficando só ele e o menino, e orou ao Senhor. Depois subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele e as mãos sobre as mãos dele. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Então Eliseu se levantou e se pôs a andar pela casa de um lado para o outro. Depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Ele assim o fez. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. E essa história que aconteceu com esse profeta, ela sempre é pregada, sempre é muito ministrada. A gente fica: uau, deu tudo certo, que bom, tivemos um final feliz. Mas por trás disso tem muitas estratégias. Tem muita sabedoria em como essa mulher chegou até esse dia. Nós vamos ver aqui uma série de acontecimentos. O primeiro deles que nós vemos, que a Bíblia vai dizer que essa mulher era rica. E essa mulher era rica, era bem de vida, não lhe faltava nada. A vida dela estava boa, estava tudo bem. Acredito eu que o marido dela, sendo mais velho e mais idoso, ela já estava conformada em não ter filhos mais. Ela já tinha passado da fase de clamar ao Senhor por filhos. Ela já tinha conformado-se com aquela situação. Mas então, ela conhece o profeta Eliseu. E ela dá uma refeição e depois dá outra. Eu creio que por ela ser uma mulher rica, ela era uma mulher desconfiada. Porque as pessoas provavelmente só se chegavam até ela por interesse. Então eu creio que aquelas refeições eram uma isca para conversar com o profeta. Eu creio também porque depois da forma como ela fala, quando ela fala para ele: não me engane, não me iluda, ela está dizendo o quê? Já passaram outros por aqui. Você não é o primeiro. Você é o primeiro que eu fiz um quarto para você lá em cima. Mas já passaram outros que se diziam profetas. Outros que começaram a se aproveitar da minha riqueza e falaram exatamente aquilo que eu queria ouvir, que era ter um filho. Eles observavam e viam o que eu não tinha, que era filhos. E eles falavam aquilo porque eles sabiam que eu queria ouvir, mas eu nunca tive um filho. A primeira lição que esse texto traz para a gente: qual tipo de profeta que você tem ouvido? Qual tipo de barganha você tem feito troca para ouvir aquilo que você quer ouvir? Essa mulher fez um teste com Eliseu. E ela chega no teu marido e diz: olha, esse homem é santo. De todos que já passaram, creio eu, e ela conversando com o marido dela, né? Sentada na mesa, tomando um café, ou almoçando, ou jantando. E dizendo: esse homem é diferente. Ele é diferente dos outros profetas. Ele não disse até agora: ah, você vai ter um filho. Ai, o que você quer? Ele não disse nada para mim. Ele não me iludiu. Eu não vi ele falando nada que não aconteceu. Eu não vi ele fazendo nada de estranho, nada de emocionado.
Ele é um homem santo. Ele precisa de um lugar para descansar. Vamos fazer um quarto com uma cama, com uma mesa, com uma cadeira e com uma lamparina. E olha só que interessante. Uma cama para descanso, uma cadeira e uma mesa com uma lamparina para estudar. Eu tenho certeza que ela via esse homem estudando as escrituras. Que ela via esse homem ali, enquanto ele passava por aqueles lugares, falando sobre Deus, de uma forma diferente, de uma forma com muita autoridade. Um profeta fiel à palavra, um homem temente ao Senhor, porque ela fala, esse homem é santo. Ou seja, ela não achou nada nele, nada que pudesse desqualificar ele do que ele dizia que ele era. Então ela oferece, então ela faz esse cômodo. Então já não é só mais uma refeição que Eliseu faz na casa dela quando está passando por Sunem. Agora Eliseu fica hospedado na casa daquela mulher. E assim, coincidência? Não. Eliseu podia falar, ela não faz mais que a obrigação dela. Eu sou um profeta, as pessoas têm que me servir. Mas não. Ele começou a pensar, por que essa mulher está me servindo? Porque eu observei algo nesse texto que eu não havia observado antes. Tanto a mulher como Eliseu estavam acostumados com tipos de pessoas que queriam tirar algo deles. Não dá. A mulher sabia que os profetas não haviam tirado o dinheiro dela. Se aproveitavam da riqueza dela. E viu nele algo diferente, porque provavelmente ele não pedia nada para ela. E o profeta também viu algo diferente naquela mulher. Por quê? Porque ela o serviu. Porque ela não cobrou nada. Porque ela não pediu sequer uma oração para aquele homem. Ela não ficou como toda a multidão, como todas as pessoas faziam. Faz uma oração para mim, profeta, me cura. Faz uma oração aqui no meu ventre. Faz uma oração para isso e para aquilo. E eu creio que todos esses dias que ele também ficava hospedado ali naquele lugar, ele começou a reparar nessa mulher. Mas essa mulher não vai pedir nada? Imagina quando ela falou, olha profeta, fizemos um quarto para você. Se hospedar, você não precisa mais ficar em qualquer lugar. Olha o quarto. Acredito que ele tão já surrado disso, entra naquele quarto, vê aquilo tudo tão bonito, tão preparado, e fica esperando ela pedir algo. E aquela mulher não pede. Aí fala, não, mas da próxima vez que eu vier ela vai pedir. E ela não pede. Ah não, da outra vez, ela está esperando a hora certa. E ele vem e volta, e vem e volta, e fica hospedado na casa daquela mulher, e aquela mulher não lhe pede nada. E olha, o que o sentimento de servir desenvolve num outro. Aquela mulher serviu com excelência ao profeta. E o profeta fez o quê? Decidiu servir a ela com o mesmo nível de excelência. E ele pergunta a Geazi, investiga essa mulher, vê o que ela quer. Era um período de guerras. Era um período que estava acontecendo muitas coisas. A Bíblia não dá com muita clareza, ela não fornece muita informação. Mas acredito eu que aquela mulher e os negócios dela estavam no meio de toda aquela batalha, aquela guerra. Porque Eliseu oferece para ela o quê? Oferece tipo um exílio. Um exílio não, como é um exílio? Seria um exílio. Ele fala, você quer que eu fale com os comandantes? Você quer que eu fale com as autoridades para te livrar do que está acontecendo com todo mundo? Oferece realmente um exílio para ela sair bem, ou para ela ficar bem, ou para que tudo aquilo que estava acontecendo fosse tirado dela. E ela fala, não, eu estou no meio do meu povo. Eu não vou sair daqui. Eu estou muito bem. Então Eliseu para e fala, uau, ela não quer sair do meio da guerra. Ela não quer sair do meio do povo dela. Eu posso fazer isso, mas ela não quer. O que mais será que eu posso fazer por ela? Geazi, muito observador, ele diz, bem, meu senhor, ela não tem filhos.
E o marido dela é idoso. Ou seja, logo mais, logo menos, aquele marido iria morrer. E aquela mulher iria ficar sozinha. Tudo o que ela tinha, todos os bens, seriam passados para alguém. Porque eles não tiveram herdeiros. Era muito sério o caso daquela mulher. De uma hora para outra, o seu marido falecesse, ela ia se ver sem nada. Mas ainda assim ela não pediu nada para o profeta. E ao ouvir isso, o profeta foi até ela e fez o quê? Profetizou. Num tempo como esse, no ano que vem, você terá um filho. O que ela fala? O que eu disse para vocês anteriormente. Não me iluda. Não me dê falsas esperanças. Só faltou ela dizer, outros já disseram isso muitas vezes. Talvez ela deve ter pensado, por que ele fez isso? Eu gostava tanto dele. Fiz esse quarto para ele, eu falei que ele era um homem santo, que ele era diferente. Mas foi as únicas palavras que ele disse para ela. E essa mulher engravidou. E naquele tempo que ele tinha dito e determinado, ela teve um filho. E essa amizade perdurou durante anos, porque foi até ela engravidar. A Bíblia vai dizer que o menino já era crescido, não fala a idade, mas se ele foi sozinho, lá para o meio do campo onde o pai dele estava trabalhando, acredito eu que ele não tinha mais que 10 anos. Ou menos ou mais que 10 anos, né? Menos que 10 anos. E ele foi sozinho correndo para o campo atrás do seu pai. Então a Bíblia vai dizer que ele morreu, mas o que eu quero te chamar a atenção aqui hoje. Aonde está o seu coração? O seu coração está realmente em servir ou ser servido? Porque a mensagem dessa história é que uma criança ressuscitou, é que um profeta profetizou ali, num ventre infértil, num ventre que não poderia ter filho. Mas uma das mensagens maiores que contém esse texto é que ele foi servido e serviu. Um sem esperar nada do outro, um sem querer nada do outro. Eles estavam ali, um para servir o outro. Mas a morte veio. O inverno, a tempestade chegou para aqueles dois. Porque eu tenho certeza que nem Eliseu e nem aquela mulher esperavam que aquela criança fosse morrer. Porque afinal, o que nós pensamos? Foi Deus que me deu, né? Eu fiz tudo certinho. Tá correndo tudo bem. Não estou devendo nada para ninguém. Eu não estou em falta com o meu Deus. Eu não estou em falta com as pessoas. Então não vai acontecer nada de mal. Mas aquele dia chegou. Então esse menino começou a gritar de dor de cabeça. E o pai o levou. O pai pediu que um servo levasse até a sua mãe. E a Bíblia vai dizer provavelmente que ele passou uma manhã inteira chorando de dor de cabeça, gritando de dor de cabeça, até que ao meio-dia ele veio falecer. E aí começa um novo capítulo. A destreza dessa mulher. A Bíblia, eu tenho certeza que não revela todos os detalhes. Mas acredito que aquela criança ter morrido no colo dela, porque a Bíblia fala que ele morreu no colo dela. Meu Deus. Ela com o filho no braço e eu acredito eu dizendo, ele não vai morrer. Por quê? Porque é uma promessa. Porque ele foi profetizado por aquele homem que é um santo de Deus. Não, ele não vai morrer. Ele vai viver. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco ele vai estar pulando, ele vai estar correndo, ele vai estar brincando. E eu imagino essa mãe ali orando. Eu imagino essa mãe falando e lembrando e falando, Deus, eu não pedi nada para o profeta.
Eu não pedi um filho, eu já estava conformada. Deus, aqui ó, foi você, então agora cuida. Mas então aquele menino morre. E qual que é a atitude dessa mulher? Ela se conforma e vai enterrar o menino e está tudo bem? Não. Fala, Deus, ele morreu, mas ele não vai ficar morto. Deus, isso aconteceu, mas eu não pedi, Senhor. E o Senhor vai ter que dar um jeito. E aquela mulher vai, junta todas as forças. Ela junta tudo, ela fala, eu vou atrás daquele homem santo. Ela não duvidou, ela falou, é um homem santo, é um homem de Deus, eu vou atrás dele. Ele vai vir e vai solucionar. E eu vou colocar meu filho, Deus, para o Senhor lembrar, lá no quarto que eu fiz para ele, lá na cama que eu fiz, que eu comprei para ele, que é dele. Eu vou colocar lá, porque é lá que ele dorme. Hoje eu fico imaginando um cara, ela colocou na cama que ele dormia. Existia algo naquela cama de frente, com certeza aquele ambiente devia estar tomado de glória. Ela coloca ele deitado na cama como se estivesse dormindo e sai à procura daquele profeta. E sai desesperada atrás daquele profeta. E o desesperador é que ela não fala nada para ninguém. Ela está tão convicta de que o Senhor vai fazer. Ela está tão convicta de que vai ver aquele menino em pé de novo, que a hora que ela chama o marido e fala que precisa sair para encontrar o profeta, ela não fala que o menino está morto lá em cima. Ela fala, está tudo bem, eu vou e volto rápido. Eu preciso encontrar o profeta. Ela nem é questionada. Ela somente vai, pega um servo, pega uma jumenta e sai. Numa disparada, ela tem pressa. Porque quem tem fé tem pressa de viver o milagre. Quem tem fé tem pressa de fazer o que precisa ser feito aqui. Tem coisas que tem que ser feitas aqui, nesse lugar. Meu filho está morto lá em cima. Meu sonho está morto. Meu ministério pode estar morto. Mas se eu tenho fé e confiança naquele que me chamou, se eu tenho fé naquele que me preparou para essa batalha, que me preparou para essa guerra, tem pressa de correr até o lugar aonde sabe que vai encontrar o milagre. Aquela mulher tinha pressa porque ela sabia onde estava o milagre. Ela sabia onde estava o milagre e ela corre em direção a ele. Geazi, o servo dele, vai ao encontro dela e diz, tá tudo bem? Tá tudo bem com seu marido, com seu filho, com as suas coisas? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E quantas das vezes nós usamos esse tá tudo bem? Tá tudo bem, mas a casa tá desabando. Tá tudo bem, mas o filho tá morto. Tá tudo bem, mas o ministério acabou. Tá tudo bem, mas você não tem aquilo que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que você sonhou. E eu comecei a olhar para isso de uma forma diferente através dessa palavra. Você está fingindo, você está mentindo. Ei, eu tenho fé. Tá tudo bem porque eu sei quem me fez a promessa. Tá tudo bem porque eu sei que ainda tem coisa para se cumprir. Tá tudo bem porque eu sei que a tempestade vai passar. Tá tudo bem porque o Espírito Santo me aquece. Ele é o meu cobertor no inverno. Ele é o meu cobertor no frio congelante. Tá tudo bem porque a minha esperança está no Senhor e não está em homens, não está em atitudes, não está em nãos, não está em desaprovações humanas, porque a minha fé está naquele que me fez a promessa. E Ele vai cumprir. Pessoas querendo ou não, pessoas dizendo ou não, pessoas ajudando ou não. Sabe por que está tudo bem? Eu não estou mentindo, eu não estou me iludindo. Não, eu estou dizendo que está tudo bem, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que cumpre as suas promessas e que não falha.
Eu sei aonde ele está. Aqui a mulher e o profeta representa isso, porque naquela época as pessoas não falavam diretamente com Deus. Não. Mas aqui a gente vai ver a representação de quem falava diretamente com Deus. Ela chega ali, Geazi, como eu li para vocês, ele manda Geazi com o cajado na frente, correndo. Enquanto ele vai com ela, ela fala: não, você vai comigo, porque você profetizou para mim. Eu falei para você não me iludir, então você vai voltar comigo, eu não vou deixar você enquanto você não for comigo. E a gente lendo isso, eu lembrei da luta de Jacó com o anjo. Não vou te deixar enquanto você não der minha bênção. Ela agarrou, a Bíblia vai falar que ela agarrou nos pés dele. Não, eu não vou sair daqui. Eu não vou te deixar se você não for comigo. E a Bíblia diz que ele volta. Enquanto eles estão voltando, Geazi também está voltando já da casa e diz: ó, coloquei o cajado lá no rosto do menino, não aconteceu nada. Ele está morto. Ele não despertou. Mas então, o profeta chega dentro daquele quarto e faz o que todos nós deveríamos fazer. A Bíblia vai dizer que ele entrou naquele quarto, viu o menino morto em cima da cama que era sua. O que ele faz? Deixa todo mundo para fora, fecha a porta e ora. Exatamente como Jesus disse: e quando orares, entra no seu quarto e fecha a porta. Parece simples, parece bobo, mas é o que fornece o sobrenatural. A Bíblia fala que Eliseu orou, então se deitou sobre o menino. E quando a Bíblia fala que ele colocou boca com boca, olho com olhos e mãos com mãos, eu imagino ele deitado em cima daquele menino de braços abertos formando uma cruz. Mão com mão, então poderia estar com as mãos abertas. E Eliseu ali debruçado em cima do corpo daquele menino, talvez pensando: Senhor, faça que o meu fôlego de vida vá para esse menino. E ele sente o corpo do menino aquecer, então ele começa a andar pelo quarto todo, andar do quarto para o andar pelo quarto todo. E a Bíblia vai dizer o quê? Que ele deita mais uma vez. E o menino espirra 7 vezes e volta a viver. E o que eu quero perguntar para você nessa noite: o que você está disposto a fazer? E como você está disposto a fazer? Quando a notícia mal chega, quando o dia mal chega, uma coisa eu aprendi nesses dias: o Senhor entende o tamanho do nosso sofrimento. O Senhor sustenta, o Senhor dá escape, o Senhor levanta pessoas de onde você menos espera, para te apoiar, para te dar um abraço. O Senhor vai levantar, mas e você? Você vai murmurar? Você vai maldizer o nome do Senhor? O que você está disposto a fazer? Vai tudo bem, mas vai tudo bem mesmo? Vai tudo bem porque a tua fé está inabalável? Vai tudo bem porque realmente você confia que os planos do Senhor são melhores e maiores do que o seu? Vai tudo bem porque você não quer falar sobre isso? Ou vai tudo bem porque você não quer ser curado? Ou vai tudo bem porque deixa pra lá, porque isso não tem mais jeito? Ou vai tudo bem porque você já se cansou de esperar pelo que tem que acontecer? O seu vai tudo bem vai determinar aonde os seus pés estão calçados.
O seu tudo bem vai determinar em quem você está amparado. O seu vai tudo bem vai determinar aonde você está na sua caminhada com Deus. Essa mulher não queria nada, mas teve tudo que um dia provavelmente ela sonhou. No mesmo instante, passado algum tempo, ela também teve tudo aquilo do que ela não queria. Não gostaria nem de imaginar. Mas uma coisa que foi com ela do começo ao fim dessa passagem que nós lemos, foi a confiança dela em Deus. Foi a perseverança que ela teve. Ela não mudou o jeito dela, ela continuou servindo. Ela continuou fazendo o que deveria ser feito. Mesmo com tudo que ela já havia passado, ela não abandonou a sua fé. E o Senhor está te convidando nessa noite, para que você abra os seus olhos para as realidades que estão acontecendo na tua vida. De tudo que vem acontecendo, de todas as situações, de todas as provas. Se eu te perguntar como você está, o que você vai responder para mim? Vai tudo bem? Ou Deus sabe de todas as coisas, está na mão de Deus? Vai ser uma resposta de que é isso aí, estamos indo, estamos caminhando. Vai ser uma resposta de conformismo, de se conformar com uma situação que o Senhor já disse e já declarou que não é, que não vai ser. Mas nós estamos acostumados ao quê? A querer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, como nós queremos. Nós não temos controle de nada e nós precisamos aprender isso. Além de ser dias difíceis que nós estamos passando, a gente também tem que mudar toda a rotina da nossa vida. E gente, como é difícil desfazer da rotina. A gente fala tanto que a rotina é chata. Não é? A gente fala, nossa, a rotina é chata, é desgastante, aí eu tenho que levantar e fazer isso, tenho que fazer, tem que ser que. Mas a hora que você se vê numa rotina totalmente nova, a gente fica meio em parafuso. A gente ficava esses dias, que dia que é hoje? Não sei nem que dia que é hoje. Eu acordava assustada e falava, que dia que é hoje? Eu tenho que trabalhar? Eu não tenho que trabalhar? Não, eu tenho que trabalhar. Mas em dias em que as provas são mais incisivas, a mente é obrigada a desautomatizar. Esses dias estão me ensinando isso. Não vou conseguir. A gente vê que a gente fica só dando desculpas e justificativas. Porque a gente tem tempo, porque a gente pode fazer, porque a gente pode se organizar. A gente descobre que o bem mais precioso que a gente tem, que nem o Davi disse, é simples, é andar. É simples. A gente começa a gostar de coisas simples, como ficar em casa. Né, Gê? De ficar em casa. De ter todos os filhos em casa. Mas nós estamos em uma geração em que nós só queremos o que queremos do jeito que queremos. Nós não estamos nem correndo para profetas mais, e muito menos para Deus. Nós estamos ficando num lugar raso demais, superficial demais, onde nós não estamos sendo alcançados pelo Senhor. Estamos sendo alcançados por quê? Pelas nossas emoções. Em lugares onde eu preciso, e para o que eu preciso, não importa em quem que eu vou pisar e como eu vou fazer. É uma geração que quer se satisfazer, mas não descobriu ainda que a carne é impossível de ser satisfeita.
É uma geração que não quer servir para não ganhar nada. A gente só tem essa passagem na Bíblia. A gente só tem a ressurreição do filho da sunamita, porque a sunamita serviu, sem pedir, sem querer nada em troca. Ela simplesmente serviu a alguém que ela sabia que era santo. Como nós temos servido? Para o que nós temos servido? Eu ouvi muito o pastor Josué Gonçalves dizendo essa frase, mas eu nem sei se é dele, mas eu ouvi dele. Quem não serve, não serve para nada. O profeta serviu a sunamita após ser servido. Ele queria pagar ela pelas coisas. Não, ele achou graça em de não ter sido cobrado por nada. Que nós possamos nos levantar, uma geração forte, uma geração temente ao Senhor, uma geração que busca no secreto, uma geração que sabe que a hora que o negócio bate na porta ali, a tempestade, o sofrimento, as dores batem na porta, o que nós fazemos? Nós corremos para o nosso quarto, trancamos a porta e oramos ao Senhor. Nós não buscamos respostas, nós não colocamos Deus na parede, nós entregamos o nosso coração nas mãos dele e dizemos: faz, Senhor, o que o Senhor quiser. Eu não entendo, eu não quero, não tá, eu sei, Senhor, tá no seu controle, mas eu não quero soltar, mas agora não tem como, mas Deus, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde correr, para onde eu irei, Senhor? Se não for para o teu abraço, se não for para o teu amor, se não for para o teu consolo. Que nós sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas até hoje. Que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele já prometeu e que nós temos que ter convicção de que Ele vai cumprir. Que o nosso Deus não seja apenas um artigo de barganha para nós. Agora eu preciso de Deus, eu vou lá. Agora eu não preciso, eu viro as costas. Eu deixo de fazer, eu deixo de servir, eu deixo de amar. Que nós somos assim, né? Se eu não tenho o que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho que eu espero e mereço, eu não amo mais. Troco, ignoro. Mas Deus nunca fez isso conosco. Deus nunca fará isso conosco. Deus tem algo melhor e maior para todos nós. Deus não deu o seu filho, não matou o seu próprio filho naquela cruz por nada. Não, Ele matou o seu filho por mim e por você. Ele matou o seu filho para que nós dispuséssemos de uma graça maravilhosa e incrível, de uma graça sem fim, e que nós não vivêssemos de misericórdias, de migalhas. A misericórdia do Senhor é ótima para quem não entendeu que a graça é o poder de Deus atuando na tua vida, e a misericórdia é o castigo que você não recebe por merecer todo dia. Quando nós descobrimos isso, nós entendemos que eu preciso correr atrás do milagre todos os dias. Precisamos ter pressa de ir atrás do milagre. Fechou uma porta aqui, eu corro para outra que está aberta lá. Houve um não aqui, eu corro, porque eu sei que tem um sim lá adiante, porque o Senhor me prometeu. Não desistir fácil das coisas. Não desistir do que Deus tem para a tua vida. Parar de ignorar o poder que atua de Deus sobre a tua vida. Nós temos que agradecer todos os dias, e sempre que acontece uma coisa terrível em nossas vidas, a gente para e fala: eu estou agradecendo pouco.
Eu estou agradecendo pouco, Senhor. Eu estou buscando pouco. Eu faço, Senhor, mas eu preciso fazer mais. Porque eu fiquei pensando esses dias, se com um pouco que eu acho que eu faço, o Senhor nos deu tudo isso, todo esse milagre. Imagine se a gente fizer mais. E não é, então você vai fazer isso para trocar, não. Eu falo que esse mais é para o sustento mesmo das nossas vidas nesses dias difíceis. Porque às vezes nós não saímos de situações, às vezes você se pergunta, eu estou nessa situação há tantos anos. Olha, o problema está sempre o mesmo, eu estou num ciclo repetitivo. E sabe por quê? Porque você se conformou com esse ciclo repetitivo, porque você se conformou em ficar dessa forma, porque você se conformou, porque aquilo não foi feito do jeito que você queria. Porque você se conformou que aquilo aconteceu. Já pensou se a sunamita se conformasse? Morreu, vamos enterrar e pronto, acabou. Morreu, chama o marido lá, avisa que o menino morreu e pronto. Ah, mais um profeta que mentiu para mim. Ah, ele mentiu tanto, mas se ele tivesse me dito que meu filho ia morrer, eu nem queria ter ficado grávida. Ele me enganou. Ela podia ter ficado revoltada, como a gente vê muitas pessoas, que a hora que não é satisfeita as vontades dela, elas voltam para a lama, elas voltam para o mundo. Elas deixam de acreditar em Deus por conta de pessoas, por conta de atitudes. Mas não, nós estamos lendo essa passagem hoje, porque essa mulher se levantou e disse, eu não aceito. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, eu quero que você diga, eu não aceito essa situação, eu não aceito essa condição, eu não aceito, Senhor, porque as promessas que o Senhor fez para mim, elas vão se cumprir, e eu vou correr atrás do milagre, eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta, Senhor, e eu vou clamar, eu não vou sair dos seus pés, Deus, eu vou segurar nos teus pés, eu vou ficar prostrada nos teus pés, até que o Senhor venha comigo e resolva a minha causa. Nós precisamos desse tipo de ousadia, de intrepidez, de vai tudo bem, mas com a certeza de vai tudo bem porque eu sei que vai ficar tudo bem. Vai tudo bem porque eu tenho crido no Senhor, porque eu tenho fé, porque eu sei o que o Senhor está por fazer, eu sei o que está por vir. Que o nosso vai tudo bem realmente não seja mais um vai tudo bem ocasional, mas seja proposital. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Por quê? Porque eu tenho um Deus que faz. Porque eu tenho um Deus que realiza. Porque eu tenho um Deus que mesmo que não faça as coisas da maneira que eu quero, e de que eu sonhei, e de que eu pensei, e de que eu tracei, Ele tem o plano perfeito. A vontade dele é boa, perfeita, é agradável a Ele, e é a melhor que eu posso viver na minha vida. Que nós possamos ter essa fé, essa ousadia e esse coração de servo que a mulher de Sunamita ensina para nós nesse texto. Tanto ela como Eliseu. E que nós possamos realmente aprender a servir uns aos outros. Jesus deixou isso bem claro na passagem dele aqui. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Jesus como Deus. Jesus era Deus. Se fez homem, se fez carne para servir. Eu e você. Não merecemos? Não. Nunca merecemos? Não. A Bíblia vai dizer que Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu porque Ele sabia que nós ia ser bonzinho, que nós ia fazer tudo certo, que nós não ia pecar, não ia vacilar, não ia falhar, não. Ele morreu pela gente quando nós ainda éramos pecadores. Então que nós possamos parar de mentir para nós mesmos, parar de enganar a nós mesmos e buscar ao Senhor, sabendo que nós não temos tempo, que nós não sabemos o que vai acontecer conosco hoje,
que nós não temos o amanhã. Não, o amanhã é um plano. Nós fazemos um plano, né? Amanhã eu vou levantar tal hora, eu vou trabalhar. Mas e se eu não levantar? Será que você fez tudo o que você deveria fazer? Será que se a sua senha tocar hoje, o que você vai deixar? Um legado? Um obrigado? Um que bom que já foi? O que você vai deixar? O que as pessoas vão dizer quando tiverem a notícia da tua morte? É nisso que nós temos que pensar. Porque eu almejo muito. Quando eu morrer, eu quero que as pessoas digam: ela era uma mulher de Deus. Quero que as pessoas cheguem ali no caixão e falem: ela orou por mim. Ela me ensinou isso aqui na Bíblia. Eu aprendi a fazer isso com Jesus. Eu fui para a igreja por causa dela. Porque eu via Jesus nela. O meu sonho é esse. É que eu consiga alcançar as pessoas. É que eu consiga deixar um legado nos meus filhos. Que eles dê continuidade na promessa que o Senhor fez para mim. Que eles possam carregar isso. E você, o que você tem feito para isso e por isso? Já que você ama Jesus, e já que Jesus é tudo para você, o que você tem feito para isso e por isso? Quero que você coloque de pé, que eu quero orar pela tua vida. Quero que você feche os seus olhos. Amém. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos. A tua palavra foi liberada nessa noite, Senhor. E eu peço a ti, Senhor, que essa palavra ela venha ser uma semente que caia em terra fértil, Pai. Em corações, Senhor, com a terra preparada, Senhor, para frutificar. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos entender o significado de servir, de buscar e de fazer aquilo que agrada o seu coração. Que nós possamos ter fé, Senhor, para agradar o teu coração. Que nós possamos ter fé para correr ao teu encontro, Pai. Que nós possamos ter fé para se prostrar aos teus pés, Senhor, e não sair de lá enquanto o Senhor não andar conosco. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos uma igreja, Senhor, que acreditamos e cremos no milagre. Nós temos muitos milagres para contar, Senhor. E eu creio que nós vamos ter muitos mais milagres para viver ainda, Pai. Mas sustenta-nos, Senhor, sustenta a tua igreja, Pai, com fé, com foco, Pai, na palavra, com os olhos fixos em Jesus, Pai. Que nós possamos ser firmados, Senhor, na tua palavra, na tua promessa, que ela se cumprirá, Pai. Fortalece, Senhor, o teu povo, fortalece, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, viver a totalidade do que é estar em ti, Pai, e permanecer em ti. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por essa noite, por esse culto, Pai, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém.